Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 1, parte 2. Com essa mensagem de esperança, retornamos aos leitores com mais uma obra literária. Nela retrataremos o perfil de nossa sociedade, com suas imperfeições e virtudes, como sempre temos feito. Relataremos histórias interessantes, como a de nossa personagem Ofélia, que vive na imaturidade dos 15 anos, mergulhada num mundo de sonhos e fantasias. Sonhar é próprio da fase juvenil e felizes são os jovens capazes de idealizar nesse período um futuro tranquilo para si. Construir castelos de areia no plano mental é natural que os seres que estão crescendo e procurando um lugar estável no mundo dos adultos. A juventude é um campo fértil para os devaneios amorosos, para as conquistas profissionais e o engajamento no mercado de trabalho. Se essa parcela preciosa da população receber das autoridades governamentais a atenção devida, o futuro do país estará em mãos mais equilibradas e em cabeças que pensam com sabedoria. A ação espiritual encontrará oportunas maneiras de fazer sentir sua benéfica influência. O intercâmbio entre as duas esferas reforçará o lado positivo dos seres humanos, capazes de formar um conjunto mais harmonioso. Os jovens encontrarão modelos mais sadios mentalmente. Ofélia preparava-se para ingressar num curso de nível médio. Filha de pais abastados, não teve dificuldades nos primeiros anos de escolaridade. Família estruturada sob rígidos padrões sociais, até o nome que homenageia a falecida avó, evidencia o apelo à tradição, nome que deveria honrar acima de qualquer circunstância. Às vezes, pesava-lhe essa responsabilidade, principalmente quando ouvia a bronca do pai. Ofélia, veja bem o que está fazendo por aí. Respeite a tradição de nossa família e o nome venerável que lhe demos. Quando tiver de tomar uma decisão, pergunte a si mesma se sua avó agiria dessa ou daquela maneira. Papai, eu não sou vovó, nem ela vive na minha época. Como posso pensar e agir igual a ela? Respondia a garota aborrecida. Esses colóquios sempre terminavam em discussão. Nestor, o pai, desconhecia princípios rudimentares de psicologia, ou melhor, desconsiderava qualquer opinião contrária à sua. Ele olhava a filha como uma extensão familiar. Não via naquela figura frágil e gentil um ser individual, independente, portador de bagagem emocional e espiritual próprias. Considero que ele não enxerga a filha, ponderou Samita, que nos acompanha nesta narração. Concordamos com a intervenção oportuna da amiga. Desejar que um filho seja réplica de um ascendente, seja ele pai, mãe ou avós, é esquecer qualquer noção de psicologia e ciência que evidencia as particularidades individuais das criaturas. O bom exemplo, Luiz, deve ser seguido na medida justa da identificação das duas pessoas, você não acha? Concordo, Samita. Modelos não se impõem pela força bruta nem pela exibição das qualidades pessoais. A coisa funciona na base da espontaneidade, pela assimilação afetuosa dos valores que o outro deixa sobressair. Se fosse possível introduzir no consciente do jovem valores morais que ele ainda não pratica porque não conheceu, teríamos uma geração de robôs, sem autocrítica para avaliar o que serve e o que não presta. É contra essa massificação da juventude que lutamos há tantos anos. E hoje, mais do que nunca, recomendamos aos familiares que acompanhem o crescimento dos filhos e deixem que eles adquiram experiência pelo esforço próprio, pelo estudo aprofundado, pelo exercício de uma profissão digna. Não somos contrários à orientação, antes a estimulamos, pois o dever dos pais é coordenar os esforços no sentido de fazer crescer os filhos que devem ser educados. Pai e mãe não devem se contradizer nas orientações que passam para os filhos, completou Samita. Esse é outro argumento que devemos explorar. É muito comum a ocorrência de conflitos familiares sérios quando o direcionamento da casa é controvertido. O pai pensa de um jeito mais severo e a mãe coloca panos quentes. A situação pode ser inversa e, vezes, brota dessa situação contraditória. Filhos rebeldes, oportunistas, também se prevalecem dessa indecisa autoridade.
Já percebemos, Luiz, que Ofélia se encaixa no primeiro time. Ela não sabe com quem deve se identificar. Se consigo mesma ou com a avó paterna, que só conheceu quando muito menina. Para não continuar batendo de frente com o pai, prefere abrir-se com a mãe mais permissiva e passiva, quando não recorre ao apoio da turma juvenil. E que turma, companheiro! Já avaliou o padrão vibratório daquela garotada? A esse respeito, vamos observar os companheiros de Ofélia, todos bem postos na vida, filhinhos de papai, comprometidos com o trabalho e a vida séria. Não é a riqueza que os torna um bando de alienados. O dinheiro é útil e bem-vindo a qualquer ser humano. É a forma negligente com a qual são tratados pela família que os faz levar a vida como se ela fosse uma eterna brincadeira. Alguns até agem assim para chamar a atenção dos genitores. É como se gritassem: "Olhem, estou aqui, eu existo." Outros gostam do excesso de liberdade que lhes possibilita agir sem repressões nem limites. No ambiente de extrema pobreza, acontecem casos similares. O abandono talvez se dê por outros motivos, mas o resultado é quase o mesmo. Juventude sem rumo, destituída de valores morais, vivendo exclusivamente para o dia de hoje, sem perspectivas para o amanhã. Quanto desperdício de energia vital. Foi o nosso desabafo simultâneo. Aproximamo-nos de Ofélia e sua turminha brava no momento que, por solicitação mental de uma professora, visitamos a escola. Belo educandário, arquitetura moderna, mobiliário bem cuidado, pisos higienizados, as paredes revestidas de uma pintura clara davam suavidade aos ambientes fartamente iluminados por energia elétrica associada à luz natural, provinda de amplas janelas. Essa é a visão interna. Na parte exterior do prédio, logo na entrada, uma larga escadaria produzia a um portão gradeado que permitia ingresso num hall muito bonito que se comunicava com um pátio interno protegido por muros bem altos, por questão de segurança. A comunicação entre as áreas efetuava-se por corredores mais ou menos largos. Nessa escola não observamos problemas de espaço físico, fato bem comum nas escolas públicas, onde milhares de alunos se comprimem em ambientes acanhados e mal ventilados. As salas de aula e numerosos laboratórios ficam no andar superior. No térreo, localizam-se dependências várias: biblioteca, secretaria, sala dos professores, sala de recursos audiovisuais e tudo mais que um educandário particular visa oferecer a uma clientela seleta, cujos pais conseguem sustentar pesadas anuidades. Os alunos do ensino fundamental, bem jovens, convivem com os do ensino médio, mais traquejados nas artimanhas para cabular aulas e promover certas arruaças que todos eles consideram inocentes brincadeiras. Pelo fato de se reunirem ali elementos de classe média alta, de poder aquisitivo privilegiado, a direção se vê às voltas com problemas disciplinares que não existiriam se a escola fosse pública. No último caso, não prevalece o interesse financeiro e os administradores ficam livres para agir com firmeza, impondo um código de conduta mais rígido dentro dos limites aceitáveis pela moderna pedagogia. Na escola que analisamos, há sempre o empecilho do interesse pelo dinheiro e os pais, que pagam para ver os filhos educados, muitas vezes perturbam o processo educativo com restrições descabidas à ação da administração escolar. Querem permissão para cigarro, discordam do uso de uniformes, são permissivos demais em relação à conduta dos educandos. Vemos aí também um conflito de autoridade no direcionamento dessas criaturas, Luiz Sérgio. Os critérios familiares não podem contradizer os objetivos escolares, pois a educação, acima de tudo, é um processo que exige coerência e continuidade. Há tempos se afirmava que a escola deve ser a continuação do lar. Bem lembrado, Samita. Um entrosamento perfeito entre as duas instituições fundamentais de nossa sociedade, escola e família, produziria frutos maravilhosos com a formação da juventude. Infelizmente, diversos fatores estão fazendo com que essas células se antagonizem. Em alguns casos, há verdadeiros confrontos de interesses e muitos alunos se afastam à procura de outra agremiação escolar.
mais simpática ao modo de ver e sentir da família. A família compete a opção por uma escola, assim como sabe escolher um bom plano de saúde. Deveria também eleger uma instituição religiosa para capacitar os filhos para uma vivência espiritual séria e profunda. Nesse setor, vemos uma total negligência dos pais em relação à formação religiosa dos filhos, ponderou Samhita com um tom de amargura na voz. Muitos pais utilizam-se de subterfúgios mentais para fugir a essa responsabilidade, companheira. Afirmam que o livre-arbítrio na escola da religião é fundamental para o filho. Esse, ao atingir a maturidade, dizem eles, deverá optar pela adesão e esta ou aquela crença. Como em sã consciência, alguém pode optar pelo que desconhece. A formação religiosa deve começar no berço e percorrer toda a infância e adolescência, períodos ideais para a aquisição de novos hábitos e renovação de valores. Quem elege o pediatra mais competente e a escola mais renomada tem o direito e a obrigação de levar os filhos a frequentar uma casa de oração, onde possam receber orientação clara e precisa quanto aos objetivos superiores da vida. Findo esse período de maior plasticidade da mente, infanto-juvenil, a resistência se torna presente, pois hábitos viciosos cultivados em vidas passadas emergem do subconsciente com força total. Se não forem contrabalançados, convivências saudáveis e novas experiências. Instrui-nos os espíritos que, após ter realizado satisfatoriamente sua missão de educar, os pais entregam os filhos já adultos ao próprio destino para o exercício do livre-arbítrio. O mundo lhes ofertará lições variadas, mas serão todas desejáveis e proveitosas? Estarão os jovens abastecidos suficientemente de força de vontade para suportar as solicitações do sexo, da droga, da vida fácil? Essa tendência para protelar a formação integral da criança é percebida até no meio espírita, quando pais indiferentes ao risco de não se posicionar com firmeza na orientação dos filhos deixam-nos à vontade durante a infância, contando com o correr do tempo para que eles se decidam e queiram conhecer a doutrina espírita. A atitude equivocada desses companheiros. O tempo, por si só, não confere títulos de nobreza espiritual. O espiritismo é também filosofia e, como tal, oferece postulados educacionais totalmente válidos. Ele é, ainda, o cristianismo expurgado de dogmas e rituais que o próprio ser humano adicionou à doutrina do Cristo. No decorrer dos séculos, Jesus não estabeleceu uma religião ritualística e dogmática. Ele trouxe mensagens universais e permanentes que a humanidade ainda não conseguiu compreender em plenitude. Os Espíritos do Senhor vieram para dar prosseguimento à obra saneadora do planeta, sob o comando vigilante do Grande Mestre. Quanto mais cedo o garoto e a garota entrarem em contato com esses ensinamentos, maiores as possibilidades de compreensão e de renovação interior. Tornar-se-ão adolescentes mais ajustados e jovens equilibrados, distante dos excessos perniciosos e da tão temível dependência química.